Ele é engenheiro metalurgista formado pela Escola de Engenharia Mauá, com pós-graduação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, MBA em Marketing pela Getúlio Vargas e Babson College, nos Estados Unidos. Diretor de Relações Corporativas da Amstead Maxion e é também diretor do CIMEFRE, da BIFA, da SAI Brasil e do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. A Arena Livre tem o prazer em receber Vicente Abbate, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, ABFER. Vamos falar sobre o mercado, as possibilidades de alavancar a economia paulista pela reativação de ramais ferroviários inativos ou subutilizados e o caráter estratégico das ferrovias para um país continental como é o Brasil. Conosco na bancada o deputado João Caramês, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, FETRAN, e o deputado Aldo Demarque, do Democratas. Muito bem-vindos a esta arena. Muito bem-vindo mais uma vez, doutor Vicente Abbate. Vamos falar de mercado, né, da indústria ferroviária. Apesar da crise no Brasil, a gente viu que de 2014 para 2015, né, houve um crescimento de 10%. E como a indústria ferroviária pode alavancar o desenvolvimento. A gente que vê, por exemplo, muitos ramais, muitas linhas ferroviárias desativadas, paradas, sendo sucateadas pelo interior principalmente. Lembrando que agora em 2017, 40 anos da ABFER e também os 150 anos da Inglesa, a São Paulo Highway, antiga Estrada de Ferro Santos Jundiaí. O que falar do marco ferroviário e o Brasil de hoje? Doutor Vicente, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de poder estar com os senhores aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a nossa casa, ou a Casa do Povo, e falar um pouco do transporte ferroviário e da própria indústria ferroviária. Eu gostaria de me permitir lembrar que também esse ano completaremos 25 anos de CPTM e 40 anos de ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos. Sim. Muito obrigado. Doutor Vicente, vou falar de mercado, né? Sobre esse crescimento, a gente tem números aqui, inclusive, que mostram a produção de carros, de vagões e de locomotivas. É interessante porque há uma oscilação muito grande. Ela cresceu muito nos últimos anos, mas houve lá na década de 90 um zero. O que houve com a indústria e quais são as saídas para não haver uma oscilação? Um ano produz 400 carros e no ano seguinte produz 30. Isso para a indústria é terrível. É terrível. Nós temos essas oscilações, nós temos problemas seríssimos com suprimentos, com mão de obra, sem dúvida nenhuma. Na medida que nós conseguimos crescer e contratar, isso é muito bom. E quando a gente tem a queda do mercado, nós suportamos por um certo tempo. Depois, se o mercado ainda continua ruim, nós temos que, lamentavelmente, dispensar. Então, essa ciclicidade do mercado, nós temos pedido ao governo, às concessionárias, para que tenha uma previsibilidade maior, que não depende só deles, é claro, mas se a gente tiver uma previsibilidade, nós teremos aí um mercado mais linear. Nós conseguimos, 90 foi uma década, eu chamaria da segunda ou a metade da segunda década perdida que tivemos. Tivemos uma década perdida no país nos anos 80 e nos anos 90 parcialmente. Eu digo parcialmente porque entre 96 e 98 o governo Fernando Henrique desestatizou o setor ferroviário de cargas, o transporte ferroviário de cargas, o que fez com que nossa indústria pudesse ressurgir. Mas nós amargamos realmente na primeira década, primeira parte dos anos 90, produção zero de vagões. Nós, na realidade, fizemos 200 vagões de exportação para a Colômbia e para a Venezuela naquela época, mas muito pouco. Um duro golpe para a indústria brasileira. Sem dúvida. Nós saímos de uma década de 70 em termos de vagões de 30 mil vagões, caímos para 11 mil na década de 80, para 3.400 na década toda de 90. Hoje, 3.400 a gente faz seguramente em um ano. Pelos últimos números, nós temos tido uma média de 4 mil vagões anuais, ou seja, o patamar que era de 30 mil, hoje já está em 40 mil vagões anuais. E a mesma coisa, eu diria, se repete para locomotivas e carros de passageiros. Comigo na bancada, dois deputados que eu digo têm ferro nas veias. E o primeiro, o deputado João Caramês, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário. Deputado? Bom, antes de mais nada, quero cumprimentar o Vicente. Muito obrigado. Agradecer a participação ativa e efetiva dele na frente parlamentar em prol do sistema metroferroviário, que tem sido de uma valia muito grande, viu, Vicente? Obrigado. Vicente, eu prestei bem atenção no que você colocou. Você disse que, na época, o presidente Fernando Henrique, em 96, 98, destatizou, né, a ferrovia e, com isso,
salvou a indústria ferroviária. Sem dúvida. O que a gente ouve dizer, né, o que a gente ouve dizer é que o presidente daquela época, Fernando Henrique, acabou com as ferrovias no Brasil. Ele literalmente acabou. Pelo que se está colocando, é o contrário. É o contrário. O que eu entendo, a ferrovia vinha numa crise crescente, a ponto de ter um ano aqui de zero de fabricação. Isso. A única saída do governo naquele momento foi desestatizar e dar para a iniciativa privada. E isso alavancou a indústria ferroviária. Essa é a nossa Estou certo no meu raciocínio? Sem dúvida. A nossa percepção também, uma realidade. Nós vivenciamos isso e, num primeiro momento, eu diria que não houve uma compra muito acentuada de vagões e locomotivas, porque houve muita reparação. Então, as concessionárias pegaram aqueles materiais que já estavam, de certa forma, antigos, mas permitiu uma recuperação e nós fizemos, a própria indústria fez essa recuperação. Mas a partir do ano 2003, nós vemos aí pelos gráficos uma alavancagem total, tanto de vagões como de locomotivas. Só para finalizar essa minha primeira colocação e dar oportunidade para o nosso colega Aldo Demarque poder fazer a sua, me responda o seguinte: o que teria acontecido se o presidente Fernando Henrique, naquele momento, não tivesse tomado essa decisão, em que pese vários trechos da ferrovia abandonados, as estações antigas abandonadas. Quer dizer, que é uma coisa que me corta o coração, como ferroviário que fui, de ver trechos da antiga estrada de Ferro Sorocabana, principalmente, totalmente esquecida, abandonada, aqueles prédios deteriorados. O que teria acontecido se ele não tivesse tomado aquela decisão? Muito provavelmente nós teríamos perdido o transporte ferroviário de carga. Muito provavelmente. Eu não posso afirmar dessa forma, mas muito provavelmente teríamos perdido. E pelo contrário, nós reativamos o transporte. Naquela época eram transportados 253 milhões de toneladas úteis, hoje já são quase 500 milhões, ou seja, quase o dobro. Em termos de produtividade, que seria a medição em TKU, mais do que dobrou. De 137 bilhões de TKU naquela época, hoje são 330 bilhões de TKU. Então, para nós, eu não diria nem só a indústria se beneficiou, que ela conseguiu ressurgir, mas o próprio transporte ferroviário, ele melhorou em termos de produção, em termos de produtividade, em termos de investimentos. As concessionárias investiram nesse período mais de 50 bilhões de reais, não só em material rodante, mas na via permanente, treinamento de mão de obra. Eles aumentaram o efetivo de 16 mil para 40 mil funcionários, ou seja, geraram emprego. E também eles passaram a pagar impostos, coisa que a antiga rede ferroviária ou a própria FEPASA não pagavam. Era uma sangria, né, naquela época. A falta de investimento e também a falta de recursos para o governo poder reinvestir na ferrovia. Hoje não, hoje eles pagam, além do arrendamento, da concessão, impostos também são recolhidos ao Estado e ao governo federal. Deputado Aldo Demarque, sua primeira intervenção, lembrando, deputado Aldo Demarque também tem ferro nas veias, aí começou a trabalhar na Braseixos, é isso? Mas é uma satisfação muito grande recebê-lo, Vicente, para discutir aqui, dividir aqui a mesa com o meu colega João Caramês, que faz parte também da frente, e também nós fazemos parte da comissão de transporte, né? Tanto ele como eu já presidimos a comissão. Mas dizer, eu queria fazer um registro histórico, porque eu já estou vivendo um pouco de história, né? Eu não sei se confirmaria. Eu sou formado na Escola Técnica, né, Getúlio Vargas, e eu me lembro que eu me formei em 64, 65, 63, e percebi naquela ocasião que nós estávamos trazendo as montadoras de veículo para o Brasil. O governo mudou um pouco o foco no transporte. Nós não tínhamos rodovia, ele acabou abrindo, né, rodovias para justificar a chegada das montadoras na década de 60. E meu primeiro emprego foi para Zeixo Cobrasco, em Osasco. E naquela ocasião eu senti que realmente o transporte ferroviário ainda estava, né, num crescente, num desenvolvimento. Mas aos poucos observando que com essa mudança da política do governo de transporte, do modelo, né, o transporte ferroviário foi deixado de lado.
nós tínhamos uma companhia paulista de estrada de ferro que transportava passageiros, né? Infelizmente, houve a estatização da Companhia Paulista, né, que virou FEPASA. Sim. Aí começou também a degradar, foi justamente na contramão daquilo que o João Caramês falou com respeito à iniciativa do Fernando Henrique, né, de tirar um pouco o Estado. Então, historicamente, a gente percebe que o governo ele tirou um pouco o foco para justificar realmente a chegada das montadoras, e para você tem que ter estradas, né? E foi abandonado esse modelo de transporte que é muito mais barato, né? E eu só gostaria como é que essa sua visão de se foi errado ou acertado essa mudança, né, de modelo, e se nós ainda podemos ter esperança de retomarmos esse novo modelo, principalmente quando eu vejo, por exemplo, Geraldo Alckmin com um projeto, pelo menos na prancheta que eu conheci, né, do trem entre cidades. Eu ainda espero voltar a andar de trem, né? Se Deus quiser. Rio Claro está no eixo ali. Está no eixo, tá. Exatamente. Do primeiro trecho, sem dúvida. Exatamente. Como é que... Eu não classificaria como um erro histórico, mas é quase isso. Mas eu diria que a indústria automobilística ela foi bem-vinda e eu acho que gerou emprego, continua gerando emprego. O que eu acho é que não deveria ter enaltecido uma em detrimento da outra. Eu acho que deveria ser mais equilibrado. Tanto que hoje a matriz de transporte de carga brasileira é totalmente desequilibrada. Nós temos quase 60% de transporte rodoviário, 25% ferroviário e o hidroviário só 13%. Então eu acho que um maior equilíbrio, ou seja, integrando inclusive os modais de transporte, porque nós não podemos pensar em falta de integração, a ideia seria que a gente tivesse um equilíbrio maior. Então a minha visão é de que nós vamos alcançar isso, sem dúvida nenhuma. O senhor comentou sobre a questão do governador Alckmin, e realmente ele é um entusiasta do transporte ferroviário, metro ferroviário. Nós temos vários projetos, o metrô hoje está com perto de 80 quilômetros, mas há uma previsão de nós termos aí até 2020 mais 80 quilômetros, ou seja, dobraríamos essa malha, e o trem intercidades, que num primeiro trecho entre São Paulo e Americana, eu não tenho notícia oficial, é claro, mas a gente espera que nesse primeiro semestre de 2017 o edital saia para esse primeiro trecho. E há outros três aí, trechos que vão a São José dos Campos, a Sorocaba e a Baixada Santista, também previstos como trens intercidades. Resgatando, deputado João Caramês, aquilo que a gente tinha no passado de um transporte de passageiros, como o senhor mesmo também, deputado Demarque, comentou. E dá saudade realmente, mas não é saudosismo não. Eu acho que é uma realidade que a gente tem de que o transporte rodoviário permaneça, porque é muito importante para todos, para a geração de emprego, o modo de transporte a ser escolhido, ele depende de demanda, do tipo de carga, por exemplo, no caso de mercadorias, e da distância. Então, cada modo de transporte tem a sua eficiência, e a gente tem que escolher o que de melhor tem em cada um deles e fazer uma composição de todos eles. Mesmo porque hoje o transporte rodoviário, as nossas rodovias, elas estão... Saturadas já, né? Boa parte. Saturadas, né? Faz mais uma faixa rodante, o investimento é caríssimo, não é isso? Mas só para concluir assim, essa minha preocupação com o trem entre cidades, nós entregamos na mão do governador, né? Porque o senhor está dizendo que o projeto inicial é daqui até Americana, né? Saindo de São Paulo até Americana. Mas como é uma PPP, é evidente que quando você faz uma parceria público-privada, você tem que ter interesse daquele que vai investir. Quanto maior a demanda, melhor. Sim. Então, o que nós incluímos aí, a OAB regional também entregou mais de 25 mil assinaturas para o governador, para que esse trajeto se estenda até Limeira e Rio Claro, que é o berço da ferrovia, né? E ele viu com bons olhos e me parece que talvez vá incluir um estudo para que isso se estenda até lá, né? Pelo menos é o que eu vi. Então, já que o senhor está dizendo que realmente está caminhando aí esse projeto, isso para nós é fundamental. Não, eu acho que é uma questão, segundo o próprio governador, na última
notícia que ele nos deu sobre esse projeto, de que estava discutindo com o governo federal, mais especificamente a NTT e o próprio Ministério dos Transportes, a questão da faixa de domínio dessa ferrovia que sairá de São Paulo e que a gente espera que vá efetivamente até Rio Claro. Quanto maior, para nós será melhor. E eu queria dizer que, assim como as estradas foram importantes para que a indústria automobilística se desenvolvesse, para a indústria ferroviária é fundamental que nós tenhamos a expansão do sistema, a correção daquilo que hoje deva ser corrigido, e é o que nós estamos aí juntos batalhando através da FETRAN, né? E que me dá muita honra participar dessa frente. Mas olha, eu queria aqui fazer uma colocação, eu tenho uma outra visão a respeito desses trens intercidade. Sem sombra de dúvida, é necessário mais do que necessário. E tendo em vista que a nossa matriz de transporte está calçada em 95% do rodoviário, né? E nós estamos falando de um trecho que compreende a macrometrópole Americana, São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, São Paulo. Nós estamos falando de 80% do PIB estadual, ou 32%, 35% do PIB nacional. Então, e levando em consideração que esse trecho já foi concedido à iniciativa privada a construção das rodovias. Nós temos a Castelo Branco, temos a Bandeirantes e temos a Ayrton Senna. Não é isso? Isso. Já foram concedidas. O contrato está para vencer em 2020, 2022, uma coisa assim. Não há mais investimento nenhum nessas rodovias. Tudo aquilo que devia ter sido feito já foi. Eu sou da opinião que, tendo em vista que o transporte, a matriz está calçada no transporte rodoviário, o transporte rodoviário bancar esse investimento. Fazer contrapartidas. Fazer a contrapartida. Ou antecipa o contrato das concessões das rodovias, ou abre uma nova PPP, aonde o transporte, aquelas empresas que tocam as concessionárias rodoviárias, possam efetivamente bancar a obra dos trens regionais. Expertise já existe. Expertise até porque, já existe. por exemplo, a CCR administra o consórcio Via 4. A Via 4. Metrô Salvador, Metrô Salvador. Então, eu escrevi até um artigo, Vicente, sobre isso. Eu acho que aqui vai uma sugestão aí ao governo, às pessoas que trabalham na questão do PPP, que pensassem nisso. Olha, teria uma agilidade tremenda, Jorge. Nós resolveríamos o problema sem o governo precisar desembolsar um centavo sequer. E com certeza essas concessionárias não se recusariam a fazer isso, não. Muito pelo contrário, participariam. Né? Porque já está mais do que provado. O governo estadual, seja ele estadual, municipal, federal, ele está aí para gerenciar e fiscalizar. Sim. Governo nenhum consegue executar nada. Estão aí as obras do metrô. Sem dúvida. As obras do metrô. Se anunciou aí 6 linhas simultâneas, estão todas paralisadas. A linha 17, que seria a linha mais equilibrada do sistema todo, com seus 90 e poucos, 17 e poucos quilômetros, hoje já foi reduzida para 9. Quer dizer, se fizesse os 17,6 quilômetros, daria um equilíbrio para a rede fenomenal. Mas com essa redução, não vai dar equilíbrio nenhum. Então, você está sufocando, né, a Estação da Luz, Brás e tal, aonde o pessoal fica totalmente desesperado. Então, vai aí uma sugestão para o governo, sem dúvida, para que realmente a gente possa solucionar. E com isso, ganha todo mundo, claro. Ganha o povo, ganha a indústria. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a mania só me perdoa, a mania daquela pessoa que tem o transporte rodoviário, ele acha que quando você dá um equilíbrio na matriz de transportes, ele vai perder dinheiro. Lê do engano. Tem carga e passageiro para todos. Não tem carga e passageiro. Hoje, o transportador rodoviário, se ele faz uma viagem daqui até um determinado estado, aí vai para ganhar X, com esse equilíbrio, com essa modalidade, com essa modalidade, ele faz mais viagens durante o dia e ganha até mais. Sem dúvida, todos ganham. Eu queria fazer 2 observações na sua questão. A primeira é que nós temos estudos do governo de São Paulo de que em 2025 a 2030 nós teremos todas as nossas estradas
sistema Anhanguera Bandeirantes, Imigrantes saturados. Então, esses trens intercidades são de extrema importância para desafogar isso. Até que ano? Eu não tenho certeza, mas entre 2025... mais 10 anos. Mais 10 anos. 8 ou 10 anos. Entre 2025 e 2030, para não ser tão preciso, nós teremos essa saturação. Então, há necessidade... Hoje a gente já tem problemas de chegada e saída de São Paulo via essas rodovias, né? Então, a ideia de fazer o trem intercidades é realmente importante. E a questão da... Eu não posso antecipar porque não é oficial, mas dentro do consórcio desse primeiro trecho de trem intercidades, já existe pelo menos uma operadora que também é uma empresa que constrói. Então, já existe essa ideia formatada. E eu queria um pouco além dessa junção de esforços entre todos os modos de transporte, eu mencionaria os 2 VLTs. O da Baixada Santista... A gente já está mostrando imagens aí, recentemente inaugurado, né? Da Baixada Santista, exatamente, que a operadora é a Aviação Piracicabana, então uma empresa de ônibus que opera, e no Rio de Janeiro o VLT Carioca, além das concessionárias que estão mexendo com a mobilidade urbana sobre trilhos, tem também a FETransport, que é de ônibus. Então há uma tendência natural de que todos os modos de transporte estejam integrados não só fisicamente, mas nos investimentos. Isso é de extrema importância para não há conflito. Eu acho que temos que tirar essa ideia de conflito, né? Nós temos que ter a integração entre todos. E incluir também a hidrovia aí também, viu? E a hidrovia. Dialogando com a hidrovia. Eu queria saber, inclusive, a gente tem uma imagem aqui de um trem antigo, ainda na época, né, da eletrificação das ferrovias paulistas. O trem é o velho ou é o novo? Eu estou provocando o senhor, porque a gente tem um VLT, aproveitando o leito antigo, né? Em Santos, agora aí, em começo de 2017, a inauguração do trecho lá. Estações todas repaginadas, tal e qual as estações do metrô mais modernas aqui. Em superfície, ou seja, não é escavado e também não é aéreo. Praticamente não tem desapropriações, porque o leito já estava lá. Quer dizer, uma obra barata e que pode rapidamente resolver o problema de transporte. Olha aí, um vagão... Se não me falha a memória, aquela foto do trem, da locomotiva puxando aquele trem, era o trem branco da Sorocabana, que vinha de Presidente Prudente até Júlio Preste, de passageiro, era bem rápido. Ele só parava, ele vinha direto... De Panorama para cá, né? Panorama para cá, é. Panorama, quando chegava em Sorocaba, só não ia para o Mato Grosso porque tinha o rio ali, eu ia para cá, né? Mas agora, a viabilização desse projeto, principalmente trem de cidades, vai muito de você não ter que fazer desapropriações. E nós sabemos que esse leito que está aí, ele está em poder do governo federal. Sim. Que está em entendimento com o governo do Estado para ceder uma parte. Essa mesma faixa, né? Isso. Para que não haja desapropriação. Nós evitaríamos desapropriação, licenciamento ambiental, uma série de benefícios que seriam sinérgicos, no sentido de você fazer mais rapidamente a coisa. Inclusive, certos trechos até de via que uma boa parte talvez tenha que ser revitalizada, mas outros trechos talvez não. Então, esse consórcio que fez o PMI, o Procedimento de Manifestação de Interesse, tem essa visão efetiva e conta junto com ele com uma empresa que é concessionária atual e que é também uma empreiteira que pode fazer também e aplicar seus recursos nessa condição. Né, Doutor Vicente, eu preciso fazer um intervalo, mas eu já queria deixar uma pergunta sobre como destravar também esse eixo que passa pela cidade de São Paulo. A gente tem trens passando a 4 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé, ali na Estação da Luz de madrugada, ou em trechos de vale, dividindo trilhos com a CPTM. Também a construção do ferroanel, que isso anima de alguma maneira o transporte ferroviário aqui na Grande São Paulo. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Vicente Abate, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que está em 2017 completando 40 anos. Em nossa companhia na bancada, o deputado Marco Vignoli, do PSDB. Muito bem-vindo a esta arena, deputado. Falávamos aqui no bloco anterior sobre
o travamento que existe aqui na Grande São Paulo e principalmente no eixo para o Porto de Santos, né? Com a super safra que vem aí, né, deputado? 215 milhões de toneladas de grãos aí, passando boa parte, 75% desse volume aqui pelas ferrovias e portos do Centro-Sul. Como destravar isso aí? Daqui a pouco eu vou passar para o deputado falar um pouco sobre agricultura e trilhos. Mas rapidamente sobre esse assunto, doutor Vicente. Do ferroanel, por Ferroanel. exemplo. É de extrema importância, já tem mais de 20 anos que nós falamos do ferroanel, dessa necessidade. A MRS já fez algumas intervenções para poder diminuir a vinda de trens que vêm, por exemplo, de Minas Gerais, ou mesmo do Rio de Janeiro, e já vão diretamente para o Porto de Santos, quando eles fizeram a segregação leste. Então descompartilhar os trilhos com a CPTM em Itacoaquecetuba. Já é uma parte do problema resolvido, mas ainda assim tem trens passando na Estação da Luz para poder se dirigir a Santos, principalmente quando vem da região de Campinas e Jundiaí. Eu quero crer que dentro dessas prorrogações antecipadas que nós estamos vivenciando agora, a primeira delas com a Rumo e as próximas que virão com o VLI, MRS e a própria Vale, esse assunto do ferroanel especificamente será trazido numa discussão com a MRS, que está mais na alçada da MRS, a visão do ferroanel, em função de que ela já fez intervenções, como eu disse, ela vem de Campinas para cá, através da SPR, e eu quero crer que eles possam dimensionar, em termos de executar, dentro dessa prorrogação antecipada, os 65 quilômetros de ferroanel que iriam de Itaquá até Perus. Para quem não sabe, o ferroanel seria uma ligação ferroviária paralela ao tramo norte do Rodoanel, né, que estaria conectada com os trilhos que vêm do interior, passando ali pelo norte da capital, chegando a Manuel Feio, Itacoaquecetuba, agregando o ramal que vem do Vale do Paraíba, Paraty, Suzano até o Porto de Santos. É isso. Exatamente. Esse é o desenho. Esse é o desenho do ferroanel tramo norte. Inclusive, o governo de São Paulo, através da DERSA, tem executado na terraplenagem do Rodoanel também a terraplenagem do ferroanel. No sentido de ganhar tempo e ganhar dinheiro. Né? Economia. A economia é de cerca de R$1 bilhão ao fazer os trabalhos simultâneos. Quando os governo federal e paulista dialogam. Dialogam, exatamente. E mais a questão de projeto e licenciamento ambiental, já existe um acordo entre o governo de São Paulo, a DERSA especificamente, e a EPL, Empresa de Planejamento e Logística do governo federal, para que sejam feitos aqui esses dois procedimentos de licenciamento e projeto previamente também. Eu acredito que ficará para que a MRS, na sua renovação antecipada do contrato atual, possa incrementar aquilo que os governos já estão fazendo. Ok. Deputado Marco Vignoli, sua primeira pergunta ao doutor Vicente Abbate, falando dessa indústria ferroviária e como o desafio do programa aqui e da indústria, né, nos seus 40 anos da Bifé, como alavancar o desenvolvimento, gerar emprego, renda aqui para São Paulo. Olá, Vicente. Prazer estar aqui com você, com os deputados, companheiros aqui, lutadores da causa ferroviária. A gente sabe que no Brasil a malha ferroviária, em discordância com o que teria que ter sido feito, ela diminuiu nos últimos anos, né, de 34 mil quilômetros aproximadamente para 30 mil. Então a gente vê uma curva ao contrário do que necessitaria para dar conta de um país que tem como uma produção de commodities o seu maior bem na economia que impulsiona o país, né? A gente sabe que o estado de São Paulo é uma passagem, não é um ponto da onde a nossa produção usa essa malha ferroviária, mas um estado em que a passagem da produção de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, acaba vindo por aqui e vai até os nossos portos de Santos, enfim. E que com isso gera uma série de conflitos urbanos, né? Passando aí por cidades como a minha própria cidade, Catanduva, em que o trem corta o centro da cidade, levando essa produção vinda dos outros estados, e que acaba travancando o desenvolvimento da cidade, uma série de prejuízos que causa, inclusive com alguns problemas de descarrilamento, como aconteceu em São José do Rio Preto e na própria Catanduva. A gente viu que nessa positiva prorrogação antecipada da concessão com a ALL, porque ela vem para resolver problemas que só seriam discutidos no futuro, né? Foram colocadas algumas prioridades dentro disso,
E eu queria saber de você, Vicente, dentro desse espectro aí da renovação da LL, quais são as prioridades de investimento que devem ser postas para o Estado de São Paulo? Muito bom, excelente. Eu diria que, particularmente no caso da Rumo, já estão estabelecidos os parâmetros. Nós tivemos audiências públicas aqui em São Paulo e Brasília nos últimos dias 24 e 26 de janeiro. Temos a FETRAN trabalhando num dos grupos formados para que a gente, através do que a FETRAN conseguiu, um mês a mais de prazo para que a NTT recebesse as contribuições. Estamos trabalhando fortemente nesse grupo e teremos aí até a semana que vem já um trabalho que a FETRAN vai validar. Sem dúvida nenhuma, cabe à frente validar aquilo que nós estamos discutindo. Mas, antecipadamente, eu posso dizer aquilo que nós conhecemos do processo, que é a questão dos investimentos previstos de quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, que a Rumo fará como contrapartida a essa renovação antecipada, além de 1,3 bilhão que seria a outorga por essa prorrogação adicional de 30 anos. Dentro desses volumes estão valores que são definidos para a melhoria da malha, como duplicações, contornos ferroviários. Já tem um contorno em funcionamento em Araraquara, que foi excelente. O deputado e hoje o ex-ministro Edinho Araújo, hoje... Edinho Silva. Não, Edinho Araújo de Rio Portos. De Rio Preto. De Rio Preto, que foi o nosso ministro de Portos. O senhor falou de Araraquara, Araraquara já tinha... É o Edinho Silva, prefeito. O contorno já tinha sido feito, mas agora mesmo na nossa audiência pública aqui, ele mencionou a questão de Rio Preto, devido ao acidente, e há promessas da Rumo de que possa fazer também algum contorno ferroviário. Então, essas intervenções, elas estão previstas nessa renovação antecipada do contrato da Rumo, como eu creio também, como falei, da MRS, da VLI e da Vale, intervenções que vão facilitar não só o transporte em si, como vão também alavancar outros benefícios, de uma forma geral. Eu quero mencionar aqui no caso da Rumo, que hoje tem uma capacidade de 35 milhões de toneladas para trazer por sua ferrovia desde Rondonópolis até o Porto de Santos. A previsão é de que ela faça 75 milhões de capacidade, ou seja, mais do que o dobro da capacidade atual. Bom, sobre a provocação do velho e do novo, o deputado Vignoli falou sobre interrupções, né, a ferrovia causando ruído nas cidades, mas a gente tem que lembrar que muitas cidades nasceram por conta da ferrovia, né, deputado Aldo? Rio Claro, ó, teve a Paulista lá, 1872. Interior de São Paulo, quase todas, né? Exatamente. Primeiro era construído o armazém para trazer o café, que seria embarcado no trem para ir até Santos. Isso. Né? A ferrovia realmente, em volta do armazém, em volta da estação ferroviária, nasciam os municípios. E é evidente, hoje em Rio Claro já está saindo as oficinas, né, que fazem a manutenção, já está saindo do centro e indo para o ramal, que já está passando por fora. Perfeito. Porque realmente uma interfere na outra, né? A cidade interfere no transporte ferroviário, o transporte ferroviário acaba interferindo na movimentação urbana. Mas eu gostaria de saber, só por curiosidade, hoje, com tudo isso que nós estamos falando aqui, eu acredito piamente que em 10 anos nós estaremos aí com o modelo do transporte ferroviário aí equacionado, sendo realidade. A capacidade hoje instalada das indústrias ferroviárias, ela comporta isso? Como existe, por exemplo, uma demanda para suprir o que está instalado hoje, ou existe uma ociosidade nessas instalações? Nós, a partir, como eu falei, na parte de carga, a partir de 2003, houve um boom de aquisição de vagões e locomotivas novos, e nós nos capacitamos. Então, a indústria ferroviária de vagões de carga, que naquela época tinha capacidade para 3 mil vagões anuais, hoje comporta 12 mil, em 3 fabricantes. A Amsted Max em Hortolândia, a Randon em Caxias do Sul, com uma fábrica sendo construída em Araraquara, e a Usiminas Mecânica em Patinga.
Na área de locomotivas, à época nós não tínhamos fabricantes. A GE e a Villares foram no passado, depois que o mercado arrefeceu, elas saíram. A GE continuou só na manutenção. E hoje nós temos duas fábricas em Minas Gerais, uma da GE em Contagem e uma da Caterpillar em Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Capacidade atual, 250 locomotivas por ano. Como os senhores veem, nós estamos numa média aí de vagões de 4.000 vagões, com uma capacidade de 12.000. Teoricamente, nós teremos uma ociosidade. Claro que essa é uma capacidade instalada que se apropria na medida da necessidade. Então, hoje nós temos a mão de obra dimensionada para esses volumes, de 4.000, podendo fazer 12.000 se o mercado exigir. E também, claro, aproveitamos para reparação, manutenção, modernização de vagões e locomotivas para preencher a capacidade total. E só para finalizar, nos trens de passageiros, nós temos capacidade hoje para 1.200 carros de passageiros. Aquela época, em 2003, eram 300. Então, hoje nós estamos perfeitamente dimensionados para qualquer necessidade de demanda que haja no mercado interno para exportação. E a cadeia produtiva, ela responde a esses volumes, não só fornecendo para essas montadoras, como também fornecendo para o mercado de reposição do Brasil e do exterior. Faltava só falar da via permanente, onde nós temos não a fabricação de trilhos, que não está afeta... Vem tudo da China? A indústria ferroviária. Os trilhos não, ele vem dos Estados Unidos, da Europa, da China, é bem variado, é um mercado bastante abrangente, então são comprados em vários locais. Mas nós temos a fabricação de dormentes, de aço, de concreto, de madeira, de plástico, exatamente. Grampos de fixação, aparelhos de mudança de via, soldagem de trilhos. Então, é uma indústria que hoje é bastante abrangente e extremamente capacitada tecnologicamente e fisicamente para atender. E se o senhor me permitir, eu diria o seguinte também, que nós estamos construindo cada vez mais vagões capazes e mais rápidos. Eu vou dar um exemplo de dois casos. Os vagões de minério da época estatal carregavam os gôndolas de bitola larga 95 toneladas. Hoje eles estão carregando 128. São 33 toneladas a mais. Por vagão? Por vagão. Num comboio com 80 vagões, hein? Vamos pegar o trem tipo de Carajás. 334 vagões são 11.000 toneladas a mais na mesma viagem. Então, isso é uma produtividade excepcional para a concessionária que a indústria acaba proporcionando. E no caso do açúcar, os vagões antigos, eles descarregavam 80 toneladas hoje, em 45 minutos. Hoje descarregam 100 toneladas, 20 a mais, em apenas 1 minuto. Então, quer dizer, tudo aquilo que é benéfico para o ciclo do vagão, de fazer mais viagens com menos tempo, nós temos proporcionado. As locomotivas são de corrente alternada, potentes, 4.400 HPs, reduz o consumo de combustível da ordem de 25%. Emissões de carbono? Emissões de carbono. Os trens nossos aqui de metrô, CPTM... VLT, um trem novinho aqui. E nós temos aí também motor de corrente alternada, que economiza 25% de energia elétrica. Então, a indústria tem feito a parte dela, investido. Nós investimos nos últimos 10 anos 2 bilhões de reais entre toda a indústria, no sentido de nos capacitarmos para atender essa demanda, inclusive de exportação. Daí o entusiasmo do deputado João Caramês e a FETRAN. Não, com certeza. Veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma, Vicente, que a indústria ferroviária já vinha crescendo né, nesse sistema, no novo modelo, com a antecipação do contrato e as contrapartidas, a indústria vai crescer mais ainda. Isso não é sem dúvida nenhuma. A minha preocupação é com relação um pouco ao Estado de São Paulo. Tá. A NTP, ela fez 2 audiências públicas. Dia 24 aqui em São Paulo, véspera de feriado, e fez uma dia 25 em Brasília. E uma semana depois deveríamos entregar as propostas. Foi quando nós conseguimos a prorrogação por mais 30 dias, para que a gente pudesse ter condições de discutir um pouco melhor, né? Ver aonde que nós poderíamos obter ganhos aqui para São Paulo, certo? Dentro daquilo que foi mostrado pelo pessoal, tem lá uma outorga de 1.200 milhões aproximadamente. Estado de São Paulo, como disse o deputado Marcos Vignoli, é estado de passagem. E nós temos aí a Sorocabana, por exemplo, totalmente abandonada. Né? Os prédios, as antigas estações, que poderiam estar servindo como museu
ou como propriedade da prefeitura, vai uma sugestão para isso? Ou como estação, se estivessem os passageiros aí embarcando. Não, nós temos. Então, por isso que eu estou falando essa outorga, porque nós temos condições. Se essa outorga viesse para cá, nós temos condições de pegar trechos aí, Vicente, e fazer o trem turístico. Você estaria gerando emprego, estaria, né, desenvolvendo aquelas cidades através do turismo, porque o turismo é a maior fonte geradora de emprego e renda. Veja quanto ganho nós teríamos aqui, mesmo sendo um estado de passagem da ferrovia. Eu pergunto, vocês estão discutindo isso no grupo? Estão pensando nisso? Em reivindicar essa outorga para o estado de São Paulo? Sim. Eu não queria me antecipar, porque nós temos que validar os trabalhos pela própria FETRAN. Mas sim, sem dúvida nenhuma, estamos pensando nisso. Aliás, os investimentos, não da outorga necessariamente, mas os investimentos da Rumo, eles serão feitos no estado de São Paulo, porque a Malha Paulista, ela efetivamente, vem de Santa Fé do Sul, que é o trecho que está ativo até o Porto de Santos. Os outros trechos inativos, nós temos propostas para que eles sejam ativados através de short lines. Né? Existe, por exemplo, nessa discussão já acordado entre a NTT e a Rumo, de que a NTT dará mais 2 anos para que a Rumo possa, através de medições, de indicadores, poder recuperar esses trechos. E a gente está pensando o seguinte, como já teve tempo suficiente para isso e não foram recuperados, talvez não haja interesse comercial da Rumo. Então, já que não houve esse interesse, a proposta nossa, em termos de FETRAN, seria que se transferisse, se relicitasse para a iniciativa privada, por exemplo, para alguém apareceria nesse sentido. Exatamente. Essa é uma das propostas. Com relação à outorga, esse 1,2, 1,3 bi, existe uma provisão na medida provisória 752, de que as outorgas, ele não fala necessariamente de outorga, mas todo o benefício dessas concessões que vão acontecer antecipadamente as suas renovações, de que sejam investidos, mesmo que sejam em áreas diferentes que aquela. Então, não necessariamente o valor de outorga vai para a própria Rumo. E como é um valor que vai para o Tesouro, e a gente no passado sempre soube que o Tesouro absorvia isso para outras finalidades, a ideia da medida provisória é exatamente trazer para o setor. Então, a gente vai propor também que essas outorgas beneficiem estudos e até intervenções na nossa ferrovia aqui em São Paulo. E, por último, só eu queria dizer que realmente o nosso setor, a indústria ferroviária, tem sido pujante, mas nos preocupa esse ano de 2017 até o 2018, desses volumes que nós fabricamos nos últimos anos, que foram realmente satisfatórios, em que pese a crise vivenciada pelo país. A nossa preocupação é 2017. Por exemplo, na área de cargas, nós temos 6 meses de carteira. Para o segundo semestre, se não acontecer rapidamente uma renovação antecipada, a gente não terá tempo suficiente para completar o ano. Então, poderíamos ter um movimento de mão de obra no sentido de perdê-la. No caso de passageiro, como o lead time é maior, como não aconteceu nada no ano passado, eu já temo por 2018. 2017 tem carteira, mas 2018 já não teríamos. Então, a nossa preocupação... Então, a ordem é acelerar. É acelerar, exatamente. Nós não podemos deitar em berço esplêndido, porque nós efetivamente temos que nos preocupar, da minha parte, com a indústria e, é claro, da minha parte também com o próprio transporte ferroviário. Deputado Marco Vione. Jorge, só uma palavrinha, se você me permitir. Eu quero aproveitar a oportunidade para enaltecer aqui o entusiasmo, não só do Vicente, que representa aqui a indústria ferroviária, mas todos os componentes da FETRAN. Ontem nós tivemos lá na posse do novo presidente da AEAMESP, né, o Pedro. Que está sucedendo o Emiliano. Sim. E foi até engraçado, porque chegava o Pascoal, caramba, você vai estar amanhã na reunião tal? Você vai Fizemos hoje de manhã. Né? Então, todos os contatos. Todos os contatos. Então, os grupos realmente estão trabalhando. O Dr. Plínio foi hoje. O Dr. Plínio Asma estava lá. Então, todo o pessoal realmente entusiasmado com a frente. Eu tenho certeza absoluta, viu, Vicente, que nós seremos coroados de êxito aí nessa empreitada nossa aí por São Paulo. Aliás, a sua fala de que as frentes parlamentares são importantes, nós compartilhamos totalmente. Não só a do transporte ferroviário, metroferroviário, a frente da mineração, outras frentes que tem na Assembleia, ou mesmo no governo federal, na Câmara. Eu acho que é de extrema importância para que a gente possa seguir em frente, sem dúvida nenhuma. Deputado Vignoli.
comungo aí do mesmo entusiasmo, o deputado Caramês, com a frente, com todos os membros, é palpável a empolgação e o entusiasmo, é um momento rico, né, um momento importante do ferroviário no país. Então, essa frente eu acho que soma muito com isso e é um espaço de articulação. A gente já viu aí pela primeira ação da frente junto ao prazo que foi concedido lá para a NTT, para que a gente possa apresentar mais propostas, ações importantes aqui para o Estado. Eu queria falar, Vicente, um pouquinho sobre o transporte de passageiros aqui no Brasil. A gente sabe que, na contramão do que acontece aqui no Brasil, na maioria dos países mais desenvolvidos, o transporte intermodal é a grande ferramenta aí que funciona no transporte de passageiros no mundo, né? Eu me lembro que quando eu estudei fora, o pessoal ia de carro até a estação ferroviária e de lá pegava o trem para o seu trabalho, todos os dias, né? E aqui no Brasil, fora dos grandes centros urbanos, onde o metrô funciona, a gente tem um transporte de passageiros muito tímido entre as cidades, né? Tem se falado um pouco no VLT, que ainda caminha a passos lentos, mas que já é uma situação palpável. Mas, como disse aqui o deputado Caramês, outras vias de transportes intracidades, vias turísticas, como acontece, por exemplo, na Califórnia, acontece no centro dos Estados Unidos, já existe algum planejamento palpável nisso? A gente falou um pouco na frente sobre montar um plano estadual, um plano nacional de transportes intermodal, que a gente possa ter isso de forma mais planejada e mais palpável. Já existe alguma coisa nesse sentido, Vicente? Tem projetos. Eu queria pontuar de que na década de 70 nós transportávamos 100 milhões de passageiros por ano via ferroviária. Isso caiu ao longo do tempo e hoje a gente tem meros 5 milhões. 1,5 milhão nos dois sistemas da Vale, de Vitória Minas e de Carajás, e mais 3,5 milhões, mais ou menos, de trens turísticos. Hoje nós temos 32 trens turísticos no Brasil, né? 3 aqui em São Paulo pela CPTM e outros demais no país. Então, sair de 100 milhões para 5 milhões é muito pouco. Então, nós temos que incrementar. Então, nesse sentido, nós temos os 4 eixos aqui de São Paulo, né? Que nós já comentamos, São Paulo a Rio Claro. Agora eu gostei. São Paulo a Rio Claro. Já vamos começar com essa ideia, né? São Paulo, São José dos Campos e até Pinda, né? O governador não gosta de falar de Pinda, que é a origem dele, mas quem sabe vai até lá. São Paulo, Sorocaba e São Paulo, Santos. Afora esses 4 eixos de São Paulo, nós temos aí uma possibilidade de Sorocaba, Campinas, que é bastante viável. Também viável, né? Nós temos Brasília, Goiânia, Brasília, Nápoles, Goiânia, que está em quase licitação, eu diria, que é um trecho de 200 quilômetros da capital federal até Goiânia. Temos alguns trechos que eram de carga, que o BNDES estudou, começou com 64 trechos. Hoje temos EVTs de 6 trechos, um deles Londrina-Maringá, que é o chamado trem Pé Vermelho, está já em licitação. Então são 150 quilômetros mais ou menos, inclusive com previsão de passar em 10 cidades e ter dentro de cada cidade, Londrina e Maringá, um VLT que atue para distribuir para a cidade o que vem de uma para outra. Que inveja dos nossos vizinhos paranaenses, né? Vamos fazer uma rodada de considerações finais aqui, o programa já está chegando ao final. Começando o deputado João Caramês, palavra que fica, ou uma pergunta muito breve para a resposta, também breve, doutor Vicente. Mas eu quero agradecer a presença do Vicente, mais uma vez aqui reconhecer o trabalho que vem fazendo na frente, mas mais do que nunca fica provado o seguinte: esses trens intercidade têm uma solução e pode perfeitamente ser bancado pelo sistema rodoviário. Além daqueles trechos que nós falamos, você citou um outro aí, Campinas-Sorocaba, que também nós temos uma rodovia ligando as duas cidades, que foi concedida também. Quer dizer, então, a solução está em nossas mãos. Depende única e exclusivamente de uma vontade política do governador, para que realmente a coisa saia do papel e já entre nos finalmente. Mas eu quero aqui mais uma vez agradecer à TV Alesp, o Jorge, e foi um prazer muito grande poder compartilhar aqui com meu amigo Aldo Demarque, deputado, e o deputado Marcos Vignoli, que desde já vou anunciar que será o vice-coordenador da nossa FETRANA. Viu? Bom, muito bom. Deputado Aldo Demarque, a palavra de encerramento. Olha, Vicente, eu acho o seguinte: aquele telespectador, aquele que está nos assistindo, deve estar saindo com o mesmo sentimento
que eu estou saindo daqui. Primeiro, pelas informações que foram dadas. Muito obrigado. Né? Acredito que com esse know-how que nós estamos hoje, que francamente eu era temerário, né? De tanto que nós ficamos à margem, a capacidade de produção, os números que foram citados aqui, isso comprova e reafirma que o modelo ferroviário é o mais econômico e o mais barato. Né? Então, isso eu acho que fortalece muito a retomada do projeto de trem de passageiro e de, evidentemente, ampliar ainda mais o trem de carga. Eu fico muito satisfeito mesmo de ter participado dessa mesa com o João Caramês, com o próprio Marco Vignoli, porque nós que temos não só saudades, mas temos convicção na retomada desse projeto, eu saio daqui convencido disso. E agradeço muito realmente a sua presença e também as informações que nos traz. Muito obrigado. Deputado Marco Vignoli. Muito bem, dizer também da minha confiança de que o investimento no setor ferroviário é fundamental num país de dimensões continentais como o nosso, em que lá atrás a opção feita pelo sistema rodoviário como principal modal se mostrou cara, se mostrou com fortes prejuízos para o nosso país e para o nosso estado de São Paulo. Então, o investimento que tem que ser feito na área é fundamental, junto aqui com o nosso deputado Caramês, coordenador da frente. Estou lutando também para que a gente possa ter mais investimentos na área e poder fazer com que o usuário também tenha um acesso mais barato ao transporte público. Assim como o deputado Aldo Demarque, que historicamente luta pela causa, um deputado combativo, que me orgulha muito estar ao lado aqui nesse programa. Cumprimentar o Vicente, protagonista aí, da indústria ferroviária, que atua de forma muito forte na área e que veio aqui trazer uma série de informações para o telespectador que nos acompanha, junto com a TV Alesp e com o nosso querido Jorge aqui. Obrigado, deputado. O que faltou dizer, doutor Vicente? Só temos 3 minutos. Eu lembrando, antes do programa começar, eu fiz uma provocação dizendo que um presidente do Brasil, Washington Luiz, foi governador aqui também, falou que governar era abrir estradas, né? Só que ele esqueceu de falar das estradas de ferro. De lá para cá, muitos presidentes fecharam os olhos para as ferrovias. Tanto é que nós temos 1.700.000 quilômetros de rodovias e 30 mil quilômetros de ferrovias, muitas ainda inativas. Tem os trilhos, mas os trens não passam lá há muito tempo. Qual é o futuro da ferrovia? Eu quero perguntar se o trem é o novo ou é o velho. Quer dizer, o que se vislumbra em termos de ferrovia no Brasil, doutor Vicente? Eu diria que é o novo, sem dúvida nenhuma. A tecnologia está aí presente, não só na indústria, mas a própria concessionária tem tecnologia. Nós não podemos esquecer de um metrô São Paulo, de uma CPTM e outras CCR, que está aí no metrô de Salvador fazendo sucesso, na própria linha 4 e outras cidades do Brasil. Então, a tecnologia, eu acho que ela está aí, nós detemos essa tecnologia. Quando não detemos aqui no Brasil, temos como buscar. Então, eu acho que o futuro é promissor, sem dúvida nenhuma. 30 mil quilômetros de carga é pouquíssimo, a nossa previsão é que isso pudesse ser 50 mil, nós chegaremos lá, não talvez no curto espaço de tempo. Sabe quando, mas vamos chegar lá. Mas eu acho que com o PPI aí e mais alguma coisa que está sendo feita, a gente pode chegar a 36 mil, reativando muita coisa que está parada. Na área urbana, 1.000 quilômetros é muito pouco também, né? Mas o trem intercidades tende a ter um protagonismo também. Eu queria agradecer muito a essa vinda aqui, de poder externar o nosso pensamento. Queria me colocar totalmente à disposição dos senhores e eu levo lições de casa, né, para fazer, que é chegar a Rio Claro, que é fazer com que o rodoviário, a estrada, os concessionários possam aplicar no setor ferroviário, por que não? É uma grande ideia que a gente pode ajudar a desenvolver. E, deputado Vignoli, agradecer também e parabenizá-lo por ser nosso vice-coordenador da FETRAN. Obrigado, Vicente. Então, muito obrigado a todos. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Vicente, volte mais vezes, foi um prazer conversar com o senhor. Traga boas notícias, né? Notícias alvissareiras do setor ferroviário aqui para esta Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado também à presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Espero você.